Neste último programa do ano, desejamos a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, de todas as crenças, um excelente 2016, em todos os sentidos, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fatalidade, livre-arbítrio e destino. São tantas dúvidas, tantas interpretações errôneas e até angústias provocadas por essas incertezas, por esse desconhecimento. E o Espiritismo responde por que temos necessidade de uma religião, ou seria de religiosidade. E por que, qual a origem do temor da morte? Os espíritas também têm esse receio? E para fechar o programa, em As Razões dos Fatos, nós vamos tratar mais ou menos do mesmo assunto que do tema livre, porém com análise de um caso, de um exemplo em particular. A vítima de um assalto na rua, ela estava destinada a sofrer esse assalto? Ou é azar, é acaso, é uma fatalidade? Começa agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre destino e fatalidade, livre-arbítrio, acaso, azar, sorte, essas coisas todas. Vamos tentar aqui, de uma maneira mais didática possível, passar alguns conceitos espíritas para vocês. Comigo o Joilson e o Robson, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, existe acaso? Não. Não, acaso não existe. Acaso não. E se eu disser para vocês que existe, o que vocês fazem comigo? Não é o que a doutrina, pelo menos até onde eu já estudei, não é o que a doutrina ensina, não sei. A menos que tenha algo a mais aí que a gente nunca sabe tudo, né? É uma pegadinha, né? É uma pegadinha. A gente diz que não existe para diferenciar a casualidade da causalidade, né? Nós dizemos que a doutrina espírita, a vida, melhor dizendo, é causal e não casual. Até aí tudo bem. Mas vejam como é que são as coisas, sutilezas, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, e Kardec alertava muito no uso das palavras. O sentido, por exemplo, alma e espírito é a mesma coisa, não é aquela, né? Vejam só as definições de acaso, tem mais de uma. Se você me diz, se você pega um dicionário, onde ele diz lá que é um acontecimento fortuito, eu devo dar razão a vocês, não existe acaso. Se ele diz que é casualidade, continua na mesma coisa. Mera sorte, ainda assim. Quando ele diz que é um fato imprevisto, o acaso é um fato imprevisto, a gente já começa a balançar um pouquinho. Agora veja essa definição. Acaso é o conjunto de pequenas causas independentes entre si que se prendem, atenção, a leis ignoradas ou mal conhecidas e que determinam um acontecimento qualquer. E uma outra definição, destino. Você sabia que acaso é sinônimo de destino? Justamente porque é as diretrizes que vai culminar em determinada situação, ou seja, vai chegar no destino. Podemos ter, essa me chamou muita atenção quando eu li essa definição. Causas independentes entre si que se prendem a leis ignoradas ou mal conhecidas. E quando o Kardec começou a codificar a doutrina espírita, ele dizia isso, ele alertava a mediunidade, no caso da mediunidade mais especificamente, né? Ele alertava que às vezes que havia um fenômeno por trás ali e que as pessoas achavam que era superstição, que era fraude, que era charlatanismo, e ele foi buscar as leis que regiam ali, que até então eram desconhecidas. Então o acaso tem esse componente aí. Mas nessa definição, eu teria, obviamente, que estudar um pouco mais, né? Quer dizer, bem mais, né? Mas eu entendo que logo o acaso não existe. Se são leis que nós ainda não conhecemos, então o acaso não existe.
Ele segue uma determinada lei que nós não conhecemos. É exemplo. Então, mas ele não existe. Então O não acaso sabemos como é que ele se manifesta. Então o acaso não existe. É exemplo dos milagres, como comentamos há algum tempo atrás. Mas veja só, eu puxei isso aqui para causar um pouquinho de polêmica mesmo, tá? Para a gente não ser, às vezes, muito taxativo em certas afirmações. Na questão 8 do Livro dos Espíritos, Kardec fala, o acaso é cego, e se um acaso inteligente já deixaria de ser acaso, né? Agora veja a definição de fatalidade. Sorte inevitável, destino. Destino de novo aparece como sinônimo de fatalidade. Então, olha só, e eu realcei aqui, acontecimento funesto, infortúnio, desgraça. Quando a gente vê as pessoas comentando um acidente, uma tragédia qualquer, as pessoas dizem foi uma fatalidade. Eu sou o primeiro, gente, eu confesso aqui para vocês que eu sou o primeiro a dizer fatalidade que nada, isso foi negligência, irresponsabilidade e tal. Mas, numa das definições de fatalidade é esse, simplesmente, não é que porque que aconteceu sem causa, o nome já diz, por ser fatal, é um fato. Não, por ser um acontecimento ruim. Acontecimento ruim, acontecimento funesto, infortúnio, desgraça. Sim. Isso é definição de fatalidade. Verdade. Você veja como começa a abrir e começa a embolar o meio de campo, né? Certo. Você pode ver que quando as pessoas falam, ele teve um infarto fatal, porque ele já acha, mas morreu. Ali é no sentido inevitável. Inevitável, que aconteceu, entendeu? Mas temos que então, lembrar, são várias definições. mas temos que lembrar que mesmo na doutrina nós vamos encontrar lá que fatal mesmo só o momento da morte. Que é discutível. Que é discutível. Que é discutível. Tem muita gente que não concorda que ele fala instante da morte, mas não é o nosso tema de hoje. Nós vamos até abordar isso em outro momento. Aí entra o problema do determinismo. Kardec não usou o termo determinismo, ele justamente usou fatalidade. Mas os filósofos estudaram a fundo se existe um determinismo ou não, o determinismo divino. A gente vai ver que existe sim. Qual é a definição? Relação entre os fenômenos pela qual esses se acham ligados de modo tão rigoroso que, a um dado momento, todo fenômeno está completamente condicionado pelos que o precedem e o acompanham e condicionam com o mesmo rigor os que lhe sucedem, trocando em miúdos, efeito dominó. Um provoca o outro provoca o outro provoca o outro. Isso é um determinismo. É uma coisa inescapável, certo? E que não tem como o homem evitar, por exemplo, né? A gente cita aqui o exemplo das... eu coloquei aqui, das próprias leis, das leis humanas. As expiações em si, né? Todas as expiações, às vezes, são impostas, ou, digamos, de uma maneira que, digamos... Mas elas não são... Isso é uma escolha feita pelo próprio espírito. Né? O determinismo existe na medida em que eu faço as minhas escolhas. Eu falo assim, eu quero passar por essa situação. Aí sim nós vamos encontrar uma prova, um determinismo. Você tenta passar por uma expiação, passar por aquela situação, você tenta provar aquilo, né? Você tenta Mas provar. O determinismo, sabe? O determinismo, ele é mais direcionado ao determinismo divino. Mais aquilo que é uma coisa que é imposta por Deus a nós e que é realmente inelutável, inescapável. Quando você escolhe a expiação, você aceita, mesmo depois de reencarnar, você pode mudá-la. Você pode atenuá-la, você pode adiá-la. Não é o caso do determinismo. O determinismo é como a morte. Você nasceu, você tem que morrer. Isso é uma coisa de Deus, ninguém pode escapar disso aí. Ninguém fica para semente. Essa a definição de determinismo, tá? Agora vejamos destino, aí vocês vão gostar, nós vamos poder comentar um pouquinho mais. É a sucessão de fatos que podem ou não ocorrer. Destino é isso. Sucessão que pode ou não ocorrer e que constituem a vida do homem, considerados como resultantes de causas independentes de sua vontade, e aí a gente já não vai concordar, eu acho, vocês também não. Outra definição, sorte. Outra definição, aquilo que acontecerá a alguém no futuro. Antes, se você cortar isso, picotar essa definição, a gente vai ver que do ponto de vista espírita, tem coisas que a gente vai concordar e outras não. Pois acho que todos aqui já ouviram dizer, não acontece nada nesse mundo, não cai uma folha sequer se não é da vontade de Deus. Isso desde que sigam, digamos, uma ordem natural da coisa.
Por quê? Porque a folhinha, ela está ali. Primeiro é plantada a sementinha, ela cresce e tal. E a ordem natural dela que seria? Ela envelhecer e cair. Essa seria a vontade de Deus. Que ela envelheça. Mas isso ocorre sempre? Nem sempre. Por quê? Você, o homem, pode chegar lá e tirar a folha antes da hora. Um vendaval, um animal, qualquer coisa pode interferir nisso. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer destinado isso. Falando em termos de ecologia hoje, né? O cuidado com a natureza, provavelmente Deus gostaria que a Amazônia estivesse intacta até hoje, né? Sem dúvida. Mas daí vai o homem lá, ele não arranca uma folha, arranca toda a hectares e hectares de floresta, né? E o livre-arbítrio, gente, é o seguinte, ó, a resolução que depende só da vontade, ou a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Aí eu acho que não há dúvida, né? Vocês concordam? Assim, somos nós que estamos escolhendo o tempo todo, né, o que nós vamos agir, o que nós vamos fazer. Né? Aliás, nós escolhemos muito antes de reencarnarmos. Né? As escolhas que nós fizemos antes de reencarnarmos está nesse sentido do nosso destino, vamos assim dizer, né? Seria o destino, seria aquilo que vai nos acontecer, mas por quê? Por escolhas nossas. Sim, seria o resultado do nosso livre-arbítrio. E ainda assim a gente pode chegar do lado de cá, fazer novas escolhas, termos ações diferentes e ainda mudarmos muita situação da nossa vida. Exatamente. Aí a gente deixando essas definições mais técnicas, né, do lado, mas é bom que a gente conheça, porque os filósofos debruçavam sobre todas essas nuances, desde Sócrates, desde os pré-socráticos, aliás, eles já discutiam se existe a volição humana, né, a capacidade de exercer a sua vontade, se tudo já está pré-determinado por Deus, se ele cria, somos joguetes da vida, etc. E aí a gente passa o seguinte, ó, vou talvez outra pegadinha, não me leve a mal, mas deixando como disse, essas especificidades da definição de fatalidade, mas existe fatalidade? Você falou que não, né? Só existe da hora da morte, no gênero da morte e tal. Mas eu digo o seguinte, se a gente pegar com atenção, assim, um pouquinho mais demorada, no livro dos Espíritos, principalmente, eu entendo, né? A gente vai ver que algumas fatalidades existem. Por exemplo, o nascer e o morrer. É uma coisa fatal. Segundo todas as definições de fatalidade. Não tem como se escapar. A reencarnação é fatal. Com certeza. Para evoluirmos, precisamos passar por isso. Precisamos passar por isso. Temos que reencarnar. Independente do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, a gente vai ter que passar por isso. Inclusive as reencarnações. Como você citou. Nesse sentido. Como o Júlio citou, às vezes fazemos uma programação lá em cima e chegamos aqui, esquecemos e mudamos um pouco o caminho. Mas isso aí é outro caso. O progresso. Todos nós partimos de uma mesma origem e vamos ter que chegar à perfeição relativa. Também é a lei de Deus. É o destino de todos nós. Esse é o destino. Fatalmente nós temos que passar por essa situação. Mas cedo ou mais tarde chegaremos lá. E agora dois casos aqui que prevalecem o livre-arbítrio, né? Quando, Júlio? Sempre. Quando nós fizemos as nossas escolhas. Sim, mas em que momentos mais em particular? Seja quando encarnado ou desencarnado, tanto faz. Seria por aí. E assim, hoje nós vemos que os teóricos, né, da física quântica, eles falam a mesma coisa, que nós escolhemos o nosso destino a cada dia, a cada minuto nós estamos fazendo escolhas. Estamos interferindo, né? Realmente, no planejamento reencarnatório nós fazemos escolhas, né? E depois aqui a gente segue aquilo ali, mas no dia a dia sempre está tomando decisões. Sempre a gente pode mudar. Isso é livre-arbítrio. E eu vou colocar aqui numa tacada só para vocês fazerem um remate aqui. Se vocês concordam também. Que o livre-arbítrio é relativo e não é absoluto, certo? Né? O livre-arbítrio e o determinismo, eles coexistem, porque tem as duas coisas, tem coisa que a gente não pode escapar, não só essas coisas que eu citei antes, mas nós somos submetidos às leis dos homens, a convivência humana, nós não podemos voar. Não escapando das nossas escolhas. Já daí. O determinismo, na medida que nós escolhemos antes de reencarnar, e nós falamos, olha, aconteça o que acontecer. Por isso eu tenho que passar e ninguém poderá interferir. Quando escolhemos bem ou mal,
Não importa. Quando nós chegamos aqui, então esse que é o determinismo, pelo fato de termos escolhido lá atrás. E o próprio mundo em que vivemos, né, que é um mundo de provas e expiações, acontece. Por que acontece que terremotos, tsunamis, secas, inundações, gente violenta, agressiva, guerras, terrorismo? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e nós só merecemos estar num mundo como esse. Sim. Então esse é o tipo de coisa que coexiste. A nossa vontade é limitada por vontades maiores, ou de terceiros. Né? E para encerrar, também, quanto mais inteligente e moralizado, mais livre-arbítrio a gente possui. Com certeza. Só não podemos, digamos, também ser taxativos que aquilo ali ou seja, como se fosse uma coisa determinada, pronto, acabou. É uma única linha que temos. Não, por isso que ele está falando, que tem o livre-arbítrio. Enfatizar maior ou menor grau. Né? Nós temos que aprender a trabalhar isso, merecer mais livre-arbítrio. Exatamente. Bom, meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui, segue os nossos quadros. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Estamos aqui, como de costume, em todos os nossos programas, para responder mais 2 perguntas que nos foram enviadas à luz da doutrina espírita. A primeira pergunta: por que a necessidade da religião? Como já foi dito na abertura do programa, não vamos entrar no mérito religião ou religiosidade, ok? Então, a religião, ela atua essencialmente sobre o sentimento da pessoa. E esse sentimento, essa atuação sobre o sentimento, é necessário para que possamos desenvolvê-lo à medida que nós vamos enfrentando as dificuldades do nosso dia a dia. Então vejamos, a ciência desenvolve no homem as qualidades da pesquisa, ok? E dando então assim os meios para aplicar e desenvolver e desvendar os segredos da natureza. Essa é a ciência. A filosofia, por seu lado, nos ensina a pensar e nos desenvolve o raciocínio e a inteligência. Então, ciência e filosofia fazem com que nós cresçamos intelectualmente. E somente a religião nos cultiva o coração, para que reine nele, então, os sentimentos.
Então, com a ciência, nós procuramos. Com a filosofia, nós pensamos. E com a religião, nós sentimos. Ok? E quando nós conseguimos, então, aprender a sentir, nós traçamos as regras de conduta que nos habilitam a respeitar os nossos semelhantes e sermos respeitados também por eles. Nosso caráter se enobrece. Descobrimos as leis morais que regem a nossa consciência. Isso tudo através da religião ou religiosidade, como queiram. E essa obra da religião, da prática da religião, ela é necessária porque sem a qual a consciência humana não teria os meios de se aperfeiçoar. Então, resumindo, a religião é um instrumento de aprimoramento moral que nos conduz aos braços paternais de Deus, ou seja, é um elo de fraternidade que nos liga uns aos outros. A segunda pergunta é a seguinte: de onde vem o medo da morte? Os espíritas temem a morte? O temor da morte tem várias causas, sendo espírita ou não sendo espírita. O medo do desconhecido, o apego às coisas materiais, é uma das causas do medo da morte. Para os espíritas, aqueles que já têm algum conhecimento da doutrina, talvez tenham algumas pequenas lembranças, menos felizes de existências passadas e sabem então o porquê temer a morte, o que vão ter que enfrentar depois. Impressões impostas pelas religiões, também uma causa do medo da morte. Consciência pesada, essa ideia que nos foi imposta do inferno com fogo, o demônio, também é um medo da morte. Mas Kardec diz o seguinte: esse temor é um efeito da sabedoria divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Continua Kardec: esse medo é necessário ainda enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Enquanto não tivermos consciência disso, que nós estamos aqui de passagem, que não existe morte a não ser a corporal, apenas e o espírito continua, enquanto não tivermos consciência disso, nós vamos continuar tendo sim medo da morte. Então os espíritas não temem a morte ou não deveriam temê-la. Teoricamente não temem, mas como não estamos ainda no estágio evolutivo que nos permita vivenciar bem a nossa vida aqui, nós temos sim ainda algum pouquinho da morte, não tenho nem dúvida. E temos que ter ideia então e a certeza que vivemos num mundo transitório. Nós estamos aqui aprendendo, não há necessidade de ter medo de nada, é um aprendizado, é uma escola, vamos passar daqui para a eternidade. Somos espíritos eternos, voltaremos com certeza. Então não há necessidade de temê-la, muito embora exista sim o temor pela morte. Meus amigos, estamos no final do ano, gostaria de aproveitar e desejar a todos um feliz ano novo, repleto de amor, energia, paz, que os bons espíritos nos protejam e que Deus esteja conosco. Até a próxima, se assim Deus o quiser. Caros amigos, a pergunta que temos para hoje: eu sei que odiar alguém é uma falta moral grave, mas acontece que eu não consigo evitar. Só de lembrar o nome de certa pessoa que me fez muito mal no passado, eu chego a ficar trêmula. O que fazer para perdoar e tentar esquecer? Bom, primeiro devemos lembrar que a tarefa do perdão não é uma tarefa fácil. Somos ainda seres em evolução, cheios de defeitos, Temos que fazer esse exercício sim, mas não é fácil. Mas é necessário para o nosso próprio bem físico, o nosso bem mental e espiritual principalmente. Estudos científicos hoje já demonstram que certas questões, certas doenças, elas ocorrem em decorrência da pessoa não ter aprendido a perdoar, por causa de ficar acumulando mágoas. A doutrina espírita, ela nos esclarece que quando ocorre uma ofensa, tanto o ofendido como o ofensor ficam presos por verdadeiros laços fluídicos. E esses laços, eles só vão se romper quando ocorrer o perdão por uma das partes.
E isso nós testemunhamos toda semana nos trabalhos mediúnicos, né? Espíritos que estão ali entrelaçados em um enredo de vingança, e a pessoa fica ali tentando vingança e já faz séculos, por séculos ele está ali. Muitas vezes ele não sabe nem que desencarnou. Ele acha que está vivendo ainda daquela época de 200, 300 anos atrás. Então, por isso, também a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Porque há necessidade de aprendermos a perdoar. Mas a gente consegue perdoar assim com tanta facilidade? Claro que não. Né? O perdão é um exercício que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Nós vamos aprendendo a perdoar aos poucos, as pequenas coisas, as pequenas faltas, e ao longo do tempo, então, a gente vai aprender a perdoar as grandes faltas. Este é um exercício que nós temos que fazer. Eu costumo dizer que o perdão ocorre da seguinte forma: a pessoa vem e pisa no seu pé, pisa no teu calo, faz alguma coisa para você. O que você faz? Normalmente a pessoa esbraveja, xinga, presta atenção, olha por onde anda, né? Está dormindo, né? Aí passa o tempo, você aprende mais um pouquinho, né? Você evolui e a pessoa pisa no teu pé de novo, no teu calo, e pede desculpas, e você fala assim, não, deixa para lá, já passou. Aí você vai continuar evoluindo, até que vai chegar um dia que a pessoa vai pisar no seu pé e você vai falar assim, não, perdoe eu, fui eu que coloquei o meu pé embaixo do seu. Né? Obviamente, nós ainda estamos longe disso. Então, para perdoar, nós temos que lembrar o quê? Chico Xavier tem um caso que ele tinha uma mágoa muito grande com uma pessoa e essa pessoa, ele não estava conseguindo psicografar. E o Bezerra de Menezes falou para ele, Chico, você tem que perdoar, você tem que se livrar dessa mágoa, porque senão a gente não consegue psicografar. E o Chico falou assim, mas Bezerra, tá difícil. E o Bezerra falou, então você vai proporcionar uma alegria muito grande para essa pessoa. O que você vai fazer? Você tem que proporcionar uma alegria para essa pessoa. E o Chico então fez o quê? Comprou uma máquina de costura para aquela pessoa, porque ela era uma costureira. Quando ele deu aquela máquina de costura e proporcionou essa alegria para a pessoa, ela ficou tão alegre, abraçou o Chico, agradeceu, e o Chico percebeu que aquela mágoa foi saindo. Ah, mas proporcionar uma alegria é difícil, eu ainda não consigo, jamais vou conseguir uma situação dessa. Então o que você tem que fazer? Ore pela pessoa que te magoou. Sempre que você lembrar do fato, dá um del na tua memória, né, apaga da sua tela mental, né, e procure orar por aquela pessoa. Faça a oração do Pai Nosso sempre que você lembrar. Isso vai te ajudar. Peça forças ao Pai, Criador da vida, que você tenha forças interiores para que você consiga superar essa situação. Com certeza, você, ao longo do tempo, fazendo essa prece para a pessoa, ora inclusive pelos obsessores daquela pessoa, porque nós não sabemos o que está envolvendo esse mecanismo ainda. Então, ore também pelos obsessores dela. Se você ofendeu alguém, procure chegar para as pessoas e pedir perdão também pelas suas ofensas. Isso você vai se exercitando. E lembremos do Cristo, né, que foi caluniado, açoitado, humilhado e do alto do madeiro ainda pediu perdão ao Pai daqueles que tinham ofendido. E lembrando ainda que estamos na época do Natal, né, próximos ao Natal, a energia, né, no planeta muda e isso facilita a questão do perdão. Um Feliz Natal a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.